Olá pessoal, chegamos agora no módulo 2. Esse módulo é sobre relacionamentos. O nosso primeiro módulo foi sobre autoconhecimento. Nesse módulo sobre relacionamentos, vamos estudar dois conceitos muito importantes para a meditação. Um deles é a aceitação e o outro é a compaixão, certo? Vamos olhar agora com mais profundidade o que é a aceitação. Primeiro ponto que precisamos entender muito claramente é que normalmente confundimos o significado da palavra aceitação com se submeter. Aceitar, para muitas pessoas, significa sucumbir, ser dominado. Quando, na verdade, vamos estudar nesse módulo que a aceitação significa inteligência, significa ver as coisas como são e não como você gostaria que fosse. Um bom exemplo de aceitação, que eu li outra vez num livro muito legal, que o nome do livro é Sabedoria da Natureza. Eu não sei exatamente qual era a árvore, mas eu lembro que tem que ele relaciona com uma árvore, é uma analogia muito boa. Não espere goiaba de um limoeiro. O que significa isso? Muitas vezes a gente se frustra, a gente tem problema nos nossos relacionamentos por não aceitar. E aceitar nesse contexto significa ver o outro, ver aquele relacionamento como ele é. Então a pessoa é um pé de limão e é certo que vai sair dali um limão. Ele é um limoeiro, vai nascer dali um limão. Por que eu espero uma goiaba? Por que eu espero daquela pessoa impaciente, raivosa, nervosa, amorosidade, respeito? Não. Ela é do jeito que ela é. Se eu gosto, convivo com ela. Se eu não gosto e tenho opção, posso não conviver com ela. Ela não vai mudar porque eu quero que ela mude. Ou porque eu dou um conselho para ela. Ou porque eu explico uma teoria. Ou porque eu dou um livro, etc. Ela é o que ela é. Então, a aceitação nada mais é do que você ver as coisas como elas são. Certo? Aceitação é sinônimo de inteligência. Então eu encontro uma bicicleta na rua. Aí o que acontece? Eu vou lá e começo a procurar um lugar aonde que eu coloco a chave. Porque eu quero dirigir aquela bicicleta colocando uma chave e girando a chave para ter ignição. Eu não estou com vontade de pedalar. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque a bicicleta exige que eu segure o guidão e que eu pedale. E não que eu coloque uma chave e gire a ignição igual um carro. A bicicleta não é um carro. Ao menos que eu aceite, entenda, use a minha inteligência, eu não vou conseguir dirigir aquela bicicleta. Então temos na nossa sociedade um grande problema com esse conceito de aceitação. Porque queremos que as pessoas, que as coisas sejam diferentes, mas elas não são. Isso não significa que não vamos mudar ou que não vamos tentar mudar as coisas. Significa que vamos partir de uma visão clara e realista das coisas. E vamos ver qual é o potencial dessas coisas. Qual é o potencial desse relacionamento. Qual é o potencial desse trabalho que eu estou trabalhando. Certo? É sobre isso que é a aceitação. Outra coisa importante sobre a aceitação é que ela existe baseada em algumas competências. Ou seja, existem qualidades na aceitação. Por isso que é difícil, porque lembrem que quando a gente fala de aceitação na meditação, a gente está tendo que traduzir uma ideia que vem da meditação. Não é a ideia que as pessoas usam no cotidiano. Uma qualidade que vem daquela pessoa que medita. Então a aceitação está muito relacionada com o não julgamento. Então você quer percorrer o caminho da aceitação, comece a treinar o não julgamento. Não julgar é ver as coisas sem precisar ficar avaliando as coisas, aprovando ou desaprovando. Na minha adolescência eu lembro disso, que eu observava que eu estava começando a praticar a meditação e eu via que quando eu saía na rua eu constantemente julgava as pessoas. Esse fulano parece isso, esse parece isso, esse é bonito, esse é feio. E eu perguntava para outras pessoas e todas as pessoas falavam, sim, é normal. A gente julga todo mundo. Então a gente tem esse comportamento baseado no julgamento. Por quê? Porque a gente precisa estar segura, porque a gente precisa saber aquela pessoa é perigosa, aquela outra não.
E isso chega um tempo que se torna um mecanismo involuntário. A gente anda nesse piloto automático e fica condenando tudo, julgando tudo que acontece com a gente. E isso é um passo para a gente ir para o segundo passo, que é a agressão e o desrespeito e a violência e a condenação desnecessários. Quantos problemas, quantos conflitos poderiam não ter existido se as pessoas tivessem a capacidade de suspender por algum momento o seu julgamento. Quando eu não julgo, eu respeito, o outro é diferente. Eu gosto disso, o outro gosta de outra coisa. Uma maneira sutil de julgar, que muitas pessoas fazem, que é um tipo de julgamento, é querer entender. Então, muitas pessoas que são, às vezes se confundem com certos conceitos da meditação e do autoconhecimento, falam, mas eu não entendo. Eu não entendo porque você gosta disso. Eu estou querendo te ajudar, eu não entendo porque você gosta daquilo. Só que esse não entendo, na verdade, eu não aceito que você é de um jeito que eu não aprove, que eu não consigo controlar. Não é entender, é uma violência sutil, é uma violência silenciosa. O outro é do jeito que ele é. Não é uma questão de eu aceitar, de eu entender, o outro é o que ele é. Então, não julgar, ele vai acontecer quando a gente vê as coisas como elas são. O exercício disso é a gente ver as coisas surgindo, como na meditação, no dia a dia, e aceitar. Olha, aquela pessoa está com o cabelo azul. O meu cabelo não é azul. Aquela pessoa está se vestindo daquela maneira. Olha como fala essa pessoa. As coisas são o que elas são. Você vai olhar e vai tentar entender. Segundo passo, muito importante, uma outra qualidade muito ligada à aceitação é a compreensão. Essa compreensão não é uma compreensão intelectual de querer entender causa e efeito. E isso acontece assim por causa disso. A causa disso é isso. Aquela pessoa não tem dinheiro porque não trabalhou. Isso não é compreensão. Isso é um raciocínio leviano. Compreensão é conexão. É tentar vestir o sapato do outro. Isso é compreensão. Compreensão está muito relacionada também com sabedoria. Então, quando eu busco o caminho da aceitação, eu busco compreender as coisas. Primeira coisa que a gente faz para compreender alguém? Ouvir. Então eu ouço, eu estou aberto. A partir disso eu me conecto. Eu começo a me aproximar. Eu começo a criar intimidade. Ou seja, uma pessoa mais próxima, mais íntima da outra. Não importa se é um conhecido ou não é um conhecido. Eu respeito. Então, compreender é muito forte. É uma espécie de empatia, é uma espécie de consideração pelo outro. Então, quando eu compreendo, eu considero. Quando eu compreendo, eu me conecto. Quando eu compreendo, eu me aproximo. Esse é um aspecto muito importante da aceitação. Compreender é sobre ouvir, é sobre ver. E não sobre negar, não sobre julgar, não sobre se defender intelectualmente das coisas, como muitas pessoas fazem, que é um comportamento bem oposto da aceitação. Outro ponto importante, outra qualidade muito importante que está dentro das 3 qualidades da aceitação, ou dos 3 pilares, é a não resistência. Não resistência, ela é algo muito interessante. O que acontece? Existe tanto o judô quanto o jiu-jitsu. Esse ju, do ju, do, jiu-jitsu, em japonês significa não resistência. Esse ju é traduzido às vezes como suavidade, como gentileza, mas a ideia é não resistência. Então, por exemplo, uma pessoa está andando na rua. Se ela sabe judô, se ela sabe jiu-jitsu, ela não vai se opor ao obstáculo. Então, digamos que existe ela vai se adaptar. Vamos supor que existe uma pedra e ela não viu, e ela esbarra. Uma pessoa que não sabe judô e jiu-jitsu, ela vai se tensionar, ela vai não resistir para cair, e quando ela cair, ela vai cair seca. Vai cair com a mão, vai cair com o rosto e vai se machucar muito feio.
Uma pessoa que sabe judô, que sabe jiu-jitsu, ela vai bater no obstáculo, ela vai ir ao encontro daquilo, ou seja, ela vai se jogar para frente, ela vai aceitar a queda e fazer um kemi, fazer um rolamento, e depois ela está de pé de novo. Então ela aceitou a queda para conseguir levantar. Ela aceitou a queda, se adaptou e se levantou novamente. Isso é uma coisa muito importante. Um outro exemplo da não resistência é a água. A água não se opõe. Você imagina um rio. O rio vê uma montanha. O rio não fica insistindo essa montanha. Ele contorna a montanha e continua o fluxo dele. Ele não precisa se opor à montanha. E o rio, ele tem uma coisa muito interessante, que às vezes o rio parece que ele está regredindo. Então, se vocês olharem um mapa, às vezes um rio, para ele contornar uma montanha, ele volta, regride, até encontrar um ponto que ele vai contornar e vai chegar. Então, para chegar de A a B, às vezes o rio vai aqui, longe, para depois chegar no B. A pessoa muito ansiosa, a pessoa que é como uma pedra, ela vai querer bater no obstáculo para chegar o mais rápido no B. Só que nem sempre o mais rápido vai ser bom para ela e vai ser bom para os outros envolvidos. Então, a não resistência exige paciência, exige visão clara, exige adaptação. Eu aceito e me adapto. Você vai utilizar a própria força daquela circunstância para se adaptar. Atualmente, a gente está no contexto do coronavírus em 2020, e você pode ver que existem as duas pessoas, as pessoas que resistem, que estão brigando com isso, e que estão falando disso, falando aquilo, que estão se opondo a isso. Porque as empresas, os locais todos estão fechando, e existem aquelas pessoas que estão se adaptando, estão se moldando e conseguindo aproveitar e até encontrar benefícios no que seria algo que supostamente não teria benefícios. Ou seja, a pessoa não poder sair para a rua. Se adaptar é isso, não resistir é isso. Então essas são três pontos muito importantes da aceitação. Eu aceito, eu vejo, eu considero, eu respeito. O oposto da aceitação, gente, um comportamento que é bem oposto da aceitação, é a negação. Não, isso não tinha que ser assim, isso não deveria ser assim. O controle, isso tem que ser assim, isso deve ser assado. Então, pessoas muito repressoras tendem a ser pessoas muito controladoras. E a base desse controle é a negação. Você não deve fazer isso, você deve fazer isso. E o controle, gente, ele é baseado na arrogância. Porque quando eu controlo, quando eu acho que o meu ponto de vista é superior ao outro, eu me considero superior ao outro. Mas quem sou eu para saber mais da vida do outro do que o próprio outro que vive a vida? Como eu vou saber da experiência dele se eu não estou no corpo dele? Mas sim, as pessoas tendem a ser arrogantes, a dar conselhos para todas as pessoas, a ajudar as outras pessoas. Por isso que existe uma ideia no taoísmo muito interessante, gente, que fala o seguinte: o primeiro passo para você entrar nessa jornada, nessa senda de autoconhecimento, é parar de ajudar. Nesse contexto, o que significa parar de ajudar? Parar de dar conselhos, parar de se intrometer na vida dos outros, parar de julgar os outros, parar de ser arrogante, de fingir que sabe mais do que o outro da própria vida dele. Certo? Então, se uma pessoa está fazendo alguma coisa, ela tem o direito de fazer isso. Quando que a real ajuda existe? Quando o outro vem até você, lhe requisita a sua ajuda e você tem condições psíquicas, físicas, econômicas de fazer o quê? Compartilhar algo. Porque de fato não ajudamos o outro que vai ter que pegar aquele algo e vai ter que implementar. Supomos que uma pessoa tem algum vício e ela vem até você, de livre e espontânea vontade, e requisita a sua ajuda. Você leva ela até um grupo, até um médico, até um psicólogo, mas ela, por si só, vai ter que se empenhar num tratamento, vai ter que se empenhar para fazer aquelas coisas.
Não adianta só você levar ela até lá. Ela vai ter que andar para as pernas dela. Então, gente, a gente nunca ajuda o outro de fato. É a gente que se ajuda, a gente mesmo, é o outro que ajuda o outro. O que a gente consegue é compartilhar. Porque se estamos bem com nós mesmos, o desejo de compartilhar, de estender a mão é natural. Você tem, você compartilha. Você tem uma garrafa de 2 litros, você está satisfeito, tomou água, está um dia ensolarado, você oferece um copo para uma pessoa que está com sede. Então a gentileza, o altruísmo são atitudes, são qualidades completamente naturais do equilíbrio. Por isso que precisamos buscar o equilíbrio. E a aceitação vai nos ajudar a ver isso. Tá? A aceitação é importante fazermos enquanto estamos meditando e depois que saímos da meditação. Entendam, gente, de uma vez por todas que não adianta você passar 10 minutos, meia hora do seu dia sendo equilibrado, respirando, relaxando e depois passar as outras 23 horas e 30 minutos ou 50 minutos vivendo como um doido, totalmente desequilibrado, totalmente descontrolado. Como? Como você acha que você vai evoluir fazendo isso? É impossível, porque 23 horas e 30 minutos é muito mais do que 30. Esses 30 não vão dar efeito. Então, você deve praticar a meditação e levar essas qualidades meditativas para o seu dia a dia, praticar tudo que você está aprendendo no dia a dia. Como praticar uma atitude mental positiva no meu dia a dia? Como praticar uma respiração tranquila e aprender a observar as minhas sensações antes que as emoções explodam no meu dia a dia? Como me concentrar e fazer uma coisa de cada vez no meu dia a dia? Como ser mais silencioso no meu dia a dia? Olhem a natureza, gente. A natureza é silenciosa. Os animais emitem sons, mas são muito específicos. Ou eles estão se comunicando, ou eles estão buscando o acasalamento, ou, o que mais que pode ser? Eles estão respondendo a algum estímulo, mas é muito específico. Tirando isso, eles vão manter silenciosos. O ser humano, gente, quanto mais ele cresce supostamente no seu desenvolvimento, porque supostamente a nossa tecnologia que nos permite ter carros, celulares, seria o nosso desenvolvimento, mais ruidoso ele fica, mais ele fala, mais ele ouve barulhos de televisão e de coisas, e mais ele fica doente. Não é à toa que a ansiedade, que a depressão e vários transtornos psicológicos são coisas cada vez mais comuns no nosso dia a dia, porque as pessoas estão cada vez mais ruidosas. Tá? Voltando para a natureza, o ser humano não veio da natureza. O ser humano é parte da natureza. Enquanto ele não souber isso e viver como os outros animais, em comunhão, em equilíbrio com a natureza, ele vai ser sempre essa coisa, esse ser que está buscando o equilíbrio em coisas que nunca vão lhe dar equilíbrio. Certo? Então, voltando para o nosso tema aceitação, aceitar é ser mais natural, aceitar é ver as coisas como são. E muitas vezes não conseguimos fazer isso pelo nosso excesso de julgamento, nosso excesso de controle, nosso excesso de negação. E precisamos não resistir e nos abrir mais para isso. E a meditação é um ótimo meio de entender isso. Aceito porque vejo aquilo do jeito que ele é. Algo está acontecendo, eu não controlo isso. Aceito porque sei que tudo é impermanente. Por mais que eu esteja sentindo uma dor muito profunda, uma hora essa dor vai passar. Por mais que eu tenha um problema muito difícil de ser resolvido, uma hora esse problema vai ser resolvido e outro problema vai surgir. Então eu não preciso me agarrar muito forte nele, nem tentar afastar muito forte ele. Os problemas, as dores, os sofrimentos fazem parte da vida, fazem parte da natureza da vida, que é mudança, que é a impermanência. Certo, gente? Então, com isso, concluo o nosso vídeo do nosso tema aceitação, que é um dos temas importantes do módulo 2 sobre relacionamentos. Espero que vocês aprendam coisas boas e tenham uma experiência muito agradável no nosso curso. Muito obrigado.